Capítulo 17. Combinações de limitações pessoais. Acredita-se que o casamento é a maior de todas as parcerias. As pessoas se casam para passar o resto da vida juntas. No casamento, do ponto de vista jurídico, elas também se tornam sócias. Têm a oportunidade de juntas criar os filhos, tomar decisões, comprar e vender, investir, economizar, planejar e compartilhar tudo o que pode ser dividido juntas. Mas não é só isso. O casamento é também a união definitiva das limitações pessoais dos dois parceiros. Quando me casei com Suza, também me casei com as limitações pessoais dela. E o que é pior ainda, ela se casou com as minhas. E é bom que as combinações dê certo. Se tanto eu quanto Suza tivéssemos problema de falta de autocontrole, provavelmente estaríamos em maus lençóis. Se eu tivesse determinação e paixão demais e ela de menos, é possível que o desejo de fazer algo diferente com a minha vida entrasse em conflito com as necessidades dela de que eu chegasse em casa às 17 horas todos os dias. Por sorte, ou talvez por ambos sabíamos o que queríamos, minha mulher forma comigo a melhor parceira que eu poderia ter. Nossas limitações funcionam em sinergia, por exemplo, os fortes atributos organizacionais dela ajudam a ambos, apesar da minha tendência à desorganização. Por outro lado, eu sou muito mais empreendedor e não tenho medo de assumir alguns riscos, o que me permite avançar mais depressa e pensar de forma mais abrangente do que ela. Meu nível de autocontrole não é tão elevado quanto o da Susan. Ela é mais ponderada e precisa de mais informações do que eu antes de tomar uma decisão. Esses atributos comportamentais dão certo entre nós por dois motivos. Primeiro, nossos pontos fortes e fracos são bem equilibrados. Segundo, ambos reconhecemos os benefícios que o parceiro traz e desejamos ouvir e aprender um com o outro. Imagine como seria a nossa vida se ambos fôssemos altamente dominantes e precisaríamos estar no controle de tudo. Com os mesmos princípios se avalia as combinações entre deficiências que exige dentro de cada pessoa. Algumas são bons resultados, no passo a passo são desastrosas. A diferença entre vencedores e perdedores. Na vida, muitas vezes pode ser explicada pelas diversas combinações de limitações. Por exemplo, o que acontece se alguém apresenta grande agressividade e um ótimo talento social? Ele será competitivo, mas também se dará muito bem com as pessoas. Essa é uma boa combinação. Ele tem potencial para ser excelente representante de vendas ou atleta ou técnico esportivo. Aliás, essa combinação pode resultar em um funcionário valioso, cuja competitividade o leva a ser bem-sucedido em tudo o que faz. Como ele também tem boas habilidades sociais, é fácil imaginar se saindo bem em diversas áreas da vida. Mas o que acontece se eliminarmos um traço dessa combinação, dessa configuração? Por exemplo, o aspecto da atenção necessária ao bom relacionamento social. Como a pessoa seria nesse caso? Não é difícil imaginarmos alguém como Ivan Boesky, o investidor da Wall Street que aplicou um golpe em centenas de idosos, a maioria mulheres, e acabou com todas as suas economias, mas sempre com um sorriso no rosto. Seu grande talento social deixava as pessoas à vontade com ele, mas sua agressividade e personalidade pouco protetora o levaram a atingir seus objetivos à custa dos demais. Nossas limitações pessoais sempre se manifestam no sistema em que convivemos. Quando as combinações dessa deficiência envolvem as limitações fatais, veremos comportamentos altamente destrutivos. Aproveito para falar sobre um problema em particular que diz muito sobre a visibilidade das demais limitações de uma pessoa: a falta de autocontrole. O Dr. Chris White, coautor deste livro, diretor do nosso grupo de avaliação e orientação, gosta de dizer que a falta de autocontrole é um amplificador. Se uma pessoa combina muita agressividade com pouco autocontrole, este será um amplificador. A agressividade se manifesta por causa da falta de autocontrole. Desse modo, o comportamento agressivo transparece e se torna um problema. De fato, a falta de autocontrole amplifica a agressividade. Essa não é uma combinação boa. Por outro lado, a combinação de agressividade com grande autocontrole é totalmente diferente. O autocontrole mascara a outra limitação, encobrindo a agressividade, impedindo que ela seja facilmente identificada pelos demais. À medida que passarmos e pensamos sobre as combinações das limitações, consideremos também o efeito do amplificador. Seguem-se algumas das combinações mais perigosas. Vulcão rápido no gatilho. Os tipos de comportamento que irão transparecer são raiva, impaciência, grito, crítica, sarcasmo, saídas violentas durante discussões, afrontas, insultos e outros atos abertamente agressivos. É o perfil típico de Mike Tyson, que muitas pessoas têm nos esportes
em outras áreas. Às vezes, Mike participa de lutas de exibição em Las Vegas. Recentemente, um treino perguntaram a ele se pretendia voltar a lutar profissionalmente. Sua resposta nos diz mais sobre o que passa dentro dele do que o que já foi escrito a seu respeito. Mike respondeu: para entrar no ringue e lutar profissionalmente, preciso me transformar em outra pessoa. E eu não gosto dessa pessoa e nunca mais quero me transformar nela. Trata-se de uma reflexão profunda, possivelmente da decisão mais sadia que ele poderia ter tomado. Torço para que ele melhore a cada dia. Ações. Se você apresenta essa combinação, precisa ouvir algo que deveria ter aprendido no ensino fundamental. Fique quieto. Manter a boca fechada é uma ótima ideia. Enquanto você aprende isso, também pode experimentar avisar as pessoas com as quais costuma ter mais desentendimento, o cônjuge e outras, que você precisa fazer algumas pausas com o objetivo de manter o controle das suas emoções, para então poder voltar a terminar a discussão de forma mais apropriada. Informe a essa pessoa que você está se esforçando para conseguir isso, de modo que ela não fique pensando que é a origem do problema, quando na verdade as origens são as suas faltas de autocontrole e sua agressividade. Sei que esses conselhos podem parecer ríspidos, mas eles combinam bem com pessoas resistentes e determinadas. Você pode o que precisa ser feito e é capaz de fazê-lo, basta apenas traçar um plano. Aprenda a interromper o conflito, dar uma volta, se acalmar um instante, parar de falar e pensar no seguinte: qual é o meu objetivo neste momento? Se o seu objetivo for magoar a outra pessoa, verbal ou fisicamente, então pare e pense nas suas palavras. É isso mesmo que eu quero? Ou desejo apenas que ela preste atenção no que eu estou dizendo? É importante pensar como que você está se expressando. Se quer que a pessoa goste de você ou ouça o que está dizendo, é preciso ser alguém a quem elas queiram amar e ouvir. Gritar com elas ou insultá-las nunca fará com que respeite ou amem. Elas irão rejeitá-los uma vez após a outra. Mude isso hoje mesmo. Vá dar uma volta, mantenha a calma e sempre peça desculpas. O resultado é garantido e fará de você uma pessoa melhor. Docinho de coco, ostra. Identifico essa combinação em muita gente de bem. A pessoa carinhosa, atenciosa, está sempre tomando conta dos outros, dos demais. Contudo, sua pouca autoconfiança leva os outros a tirarem vantagem dela, pois ela não sabe dar o valor. Uma integrante da nossa equipe, Francis, é do tipo superprotetor e lutou anos contra a falta de autoconfiança. Seu chefe anterior se aproveitava constantemente dessa combinação de limitação. Após 12 anos sem jamais conseguir um aumento, a despeito de ter um dos melhores desempenhos da empresa, ela nos procurou para avaliar a possibilidade de vir trabalhar conosco. Francis causou uma ótima impressão e lhe oferecemos a vaga imediatamente. Ela é incrível, mas nós não podemos ser os únicos a reconhecer o valor desse fato. Francis também precisava se dar o valor. Após aprender a fazer isso, ela se tornou uma pessoa totalmente diferente. Essa combinação também é muito comum na dinâmica familiar. Muitas vezes a mãe dá conta de tudo, recebendo pouca ajuda dos demais, mas ela também não pede ajuda, pois realmente acredita que sua obrigação é realizar todas as tarefas domésticas. Sua missão é zelar pela felicidade de todos. Porém, ela precisa de mais autoconfiança e um equilíbrio melhor para, nesse processo, cuidar melhor de si própria. Ações. A autoconfiança é um conceito interessante. Para melhorar, primeiro você precisa perceber que a imagem que faz de si mesmo não é completa. Quando a sua autoconfiança está baixa, você perceberá uma tendência a enfatizar os aspectos negativos da sua vida, muito mais do que os positivos. Lendo isso, talvez você pense: se houvesse algo de positivo, eu me lembraria. Não é bem assim. O mais possível e provável é que você tenha deixado de perceber os aspectos positivos da sua vida, porque sua visão está obstruída pelos pontos negativos que saltam aos seus olhos. Identifique algumas tarefas que você sabe executar bem. Escreva e deixe em algum lugar de destaque, como sua mesa de trabalho ou espelho. O que você tem de especial, o que sabe fazer muito bem? Você é amigo, leal e sincero? Há alguma tarefa que execute no trabalho em que seu desempenho seja particularmente bom? Talvez você seja um ótimo pai, um cônjuge, talvez trate os animais muito bem. Na criação é possível, nas crianças é possível ver autoconfiança se desenvolvendo quando elas percebem que conseguem fazer algo
que mostram mais segurança. Observe, um menino que consegue atirar uma pedra mais longe do que atirava antes, ele sai andando cheio de orgulho. O mesmo vale para as meninas e também para os adultos. Quando percebemos que executamos bem uma tarefa, nossa autoconfiança aumenta. Não deixe que os aspectos negativos da sua vida o atormentem, ponto de impedir que você reconheça seus talentos, que você reconheça seus talentos. Rolo compressor, vulcão. Essa é uma combinação complicada e quase sempre explosiva. As pessoas assim tendem a atropelar todos à sua volta, causando danos. E as limitações forem muito intensas, não basta que as pessoas dominem as demais, elas precisam praticamente destruí-las. Entretanto, se a grande necessidade de dominação, somada à grande agressividade, for amplificada pela falta de autocontrole, o resultado é alguém notório pelo abuso de poder. Mesmo que a pessoa se saia bem nos negócios, em geral, ela tem problemas com relacionamentos pessoais. Os aspectos negativos de seu comportamento também se manifestam na vida profissional, normalmente envolvendo alta rotatividade de funcionários. É fácil identificar as pessoas que apresentam um grau extremo dessas limitações. Elas costumam se aproximar de outras pessoas iguais a elas, quando jovens estão sempre atormentadas e agredindo os demais. A menos que seu comportamento seja corrigido, a expectativa de sucesso a longo prazo é muito baixa. Ações. Os rolos compressores e os vulcões são pessoas intensamente, estouram depressa e raramente controlam. Se você apresentar tal combinação, esta reflexão ajuda bastante. Primeiro, entenda que ela faz parte da sua personalidade há muito tempo. Ela não surgiu ontem. Não foram as outras pessoas que levaram você a ser assim. Trata-se de um problema que só pertence a você. Portanto, vamos encará-lo. Antes de mais nada, deixe as pessoas em paz, permita-lhes dar opiniões e tomar decisões. Você nem sempre está certo, embora pense que é o dono da verdade, se quer estar com a razão e certificar-se de tratar bem os demais, em vez de tentar se impor de forma autoritária. É preciso estabelecer uma meta para que você aprenda a ter autoridade, sendo atencioso e tolerante. Seu ponto forte não é ser um bom ouvinte, então terá que fazer um esforço especial para dar ouvido aos que os outros dizem. Agora vejamos o que acontece quando seu lado vulcão entra em ação. Tente sair para esparecer, informando a outra pessoa que voltará logo, ou em uma reunião de trabalho, faça um esforço para relaxar na cadeira e não falar. Um grande amigo meu começou a fazer isso durante a reunião de diretoria na empresa em que trabalhara. Uma pessoa da equipe o deixava muito irritado e dificultava bastante essa estratégia, mas ele aprendeu a apoiar as costas na cadeira em vez de se espreguiçar e demonstrar atenção. Também é bom perceber que, ao explodir com os outros nas reuniões, você realmente pode influenciar sobre elas. Você tem, você realmente perde influência sobre ela. Assim, se desejar ser influente, exerça mais controle sobre seus atos. Por fim, quando você a estourar, volte e peça desculpa à pessoa da equipe com a qual se irritou. Ao se desculpar, não diga apenas sinto muito, mas peça aos outros que os desculpem, formulando a frase de modo que elas tenham oportunidade de responder. Isso ajudará bastante a perceber que você mesmo não quer continuar agindo assim. A prova de balas, tartaruga. Essa combinação é muito interessante. Recentemente fui convidada a dar uma palestra em uma grande conferência com uma plateia formada por milhares de pessoas. Na abertura do encontro, uma jovem de 17 anos com um talento excepcional para a idade iria cantar. Achei ótimo saber que ela ia cantar, pois assistiríamos a uma apresentação belíssima. Porém, quando a vi ensaiando no palco, tive uma enorme decepção. Era linda e tinha voz incrivelmente, mas não se movia, cantava parada no lugar. Durante todo o ensaio, a jovem ficou na frente do microfone, sem se mexer os braços, sem sorrir, sem que abrir os olhos. Era extremamente contraditório observar alguém que parecia não ter vida, mas cuja voz era mais viva que pode se imaginar. Nesse ponto, a situação se complicou. A empresária dela me procurou e disse: Gostaríamos que você conversasse alguns minutos com ela para lhe dizer como melhorar. Ela não nos dá ouvido, mas acreditamos que respeitará a sua opinião. Puxa vida, lá vamos nós. Após o ensaio, ela se sentou ao meu lado e disse: Eu adoro essa música.
Acho que ela vai causar impacto amanhã, não acha? Era a deixa que eu precisava, respondi. É ótima. A música é linda, sua voz é perfeita para ela. Posso dar uma sugestão que talvez ajude em sua apresentação para o público tão grande? Ela me olhou e respondeu: Claro, tudo bem. Então sugeri que ela abrisse os olhos e fizesse contato visual com o público, além de caminhar pelo palco para ganhar mais presença. Também recomendei que ela usasse mais as mãos ao cantar, de modo a enfatizar sua interpretação. Lembro que a moça tinha 17 anos e nunca havia se apresentado para um público tão numeroso. Seria perfeitamente compreensível se ela ficasse um pouco nervosa ou intimidada pelo tamanho do lugar. Nada disso. A jovem cantora tinha enorme autoconfiança e sua mentalidade de tartaruga não admitia mudanças. Ela olhou para mim com um sorriso sincero e disse: Muita voz transmite tudo isso. Minha voz transmite tudo isso. Ela é muito boa e eu estou aqui para cantar. Não sou apresentadora, sou cantora. O melhor que eu tenho é a voz. Lamento se você não sabe apreciá-la. Minha nossa, achei que tinha cutucado uma cascavel. Mais uma vez eu disse, gentilmente, que a apresentação teria sido um impacto muito maior se ela usasse mais as mãos e interagisse com o público durante a música. Sempre cantei desse jeito e não estaria aqui se não fosse boa, não é mesmo? Ela não estava sendo agressiva nem hostil, apenas autoconfiante em excesso. Naquele mesmo dia, mais tarde, sua agente me disse que enfrentava o mesmo problema com ela e que tinha esperança de que ela me ouvisse. No dia seguinte, a cerimônia de abertura tive início com um jovem muito talentoso, cujo show entusiasmou o público. Logo todos estavam animados, de pé, cantando com ele. A conferência sobre ensino estava começando com o pé direito. Tudo acontecia depressa. Houve outras apresentações, então a moça entrou no palco e começou a cantar. No instante, sentimos a empolgação murchar. E eu precisava, e eu previa o que aconteceu. Umas 100 pessoas ou mais decidiram que seria uma boa hora para fazer um intervalo. Sua voz estava ótima, mas ela não tinha presença e não estava fazendo nenhum esforço para se concentrar na plateia. Sem o entrosamento com a artista, o público não viu motivo para continuar lá. Pensei que ela ficaria magoada com a reação, mas foi justamente o contrário. Após o espetáculo, os desdém demonstrado pela plateia, ela comentou comigo que a programação não tinha sido bem feita, porque deveria haver um intervalo após os primeiros 45 minutos. Essa foi essa foi sua explicação. Embora do alto de seus 17 anos, ela nunca houvesse participado de uma conferência profissional, nem tivesse nenhum argumento, exceto o fato de que a reação do público não foi o que ela esperava. O problema não era a programação, mas a falta de disposição para mudar, agravada pelo excesso de autoconfiança. Ações. Para ter um desempenho melhor, a jovem cantora precisaria estar disposta a receber opiniões sinceras, mas é nesse aspecto que encontra o problema. Isso não é nada fácil para alguém com uma personalidade à prova de balas. O mais provável é que as outras decepções a obriguem a dar ouvido a alguém. Posso dizer que sua agente me pedisse que a recomendasse para as apresentações em outros eventos. Eu declinaria respeitosamente. Mas isso não seria suficiente. É preciso acontecer algo que provoque um choque de realidade para que a pessoa desse perfil supere a sua autoconfiança excessiva. Quando o choque acontecer, ela estará pronta para ouvir outros pontos de vista. Trata-se de uma daquelas limitações que impede, de tal forma, o crescimento pessoal, que é quase impossível superá-la quando uma simples conversa, superá-la com uma simples conversa. Os autoconhecimentos da vida conseguem finalmente fazer a pessoa encarar a realidade, mas esse processo, em geral, é doloroso. Somos seres complexos e não devemos simplificar os fatos que contribuem com a nossa personalidade. Pessoalmente, deposito minhas maiores esperanças não em quem nós somos, mas em quem podemos ser. Crítico catatônico. Vejamos outra combinação interessante. Os críticos são aqueles que nunca estão
nunca estão felizes com nada, vivem reclamando e tendem a ser pessoas mais negativas de todos os círculos. Atormentam os demais e é difícil conviver com eles. As crianças os evitam e os adultos frequentemente se esquecem de chamá-los para a festa ou eventos sociais que incluem diversão. Já os catatônicos são aqueles que têm muito pouca determinação. É preciso tomar seu pulso periodicamente para ter certeza de que ainda estão vivos. Eles são, eles não demonstram entusiasmo pela vida nem têm iniciativa. Aliás, se cansam só de ver as coisas acontecerem. Dá para imaginar como seria um crítico catatônico? Há alguns anos eu estava viajando com um amigo e incluímos um programa, uma visita a um conhecido dele durante o fim de semana. Quando chegamos à casa desse sujeito, ele estava gritando num tom agressivo com um dos filhos. Eu me senti desconfortável ao sair do carro e deparar com essa cena, mas ele não. Parecia estar totalmente à vontade gritando com o filho na frente de casa. Não interrompeu a bronca e nem sequer acenou para nós. Se apresentou ou foi receber seu amigo, que estava do meu lado. Apenas se dirigiu aos fundos da casa. Maravilha, pensei. Um fim de semana, todinho desse jeito. Quando entramos na casa, a esposa dele mostrou ser o oposto. Ela nos recebeu com carinho, um largo sorriso e uma cozinha movimentada, onde estava preparando um banquete para o jantar. Que diferença? Então o crítico reapareceu. Suas primeiras palavras foram: Quando sair, quando sai o jantar? Só então ele veio até nós e conversou um pouco com o amigo e me cumprimentou. No íntimo, eu estava torcendo para ouvi-lo dizer que se esquecera de nos comunicar que tinha outros planos para o fim de semana e já estava indo embora. As 48 horas restantes na companhia dele não desmentiria a primeira impressão que eu tive. Ele me infernizou a vida de todos à sua volta. Saímos para pescar em um lindo lago e o tempo estava ótimo, mas o reclamão não deixava de se queixar. Pegamos alguns peixes, que segundo ele não estava tão bom quanto da última vez. A mulher dele era uma cozinheira de mão cheia e comemos muito bem, mas para ele a torta de nozes não estava das melhores. Divertimos-nos com as crianças, mas ele nos informou que elas são umas idiotas. Nada nunca estava bom para ele. Desde o instante em que saímos do carro até o momento em que partimos, ele só tinha motivos para reclamar. Contou-nos sobre o seu emprego, que consistia em passar o dia todo sentado observando monitores. A quem faça esse tipo de tarefa se orgulhe de realizá-la bem, mas é claro que esse não era o caso do reclamão. Ele passara o dia lendo livros e revistas. Se acontecer algo errado na fábrica, os alarmes e as luzes vão se informar. Não é preciso passar o dia todo olhando para o monitor, feito um idiota. Esses comentários resumiam bem as atitudes com relação ao trabalho que ele enfatizou, que jamais deixaria que seus chefes tirassem vantagem dele. Desempenhava a mesma tarefa havia 12 anos. Sua personalidade catatônica o impedia de procurar algo melhor, embora seu lado crítico o impedisse de gostar do emprego. Era a esposa que carregava maior fardo que a casa e no trabalho. Obviamente, ela era a que tinha total talento e motivação na família. Os filhos fugiam dele como se fosse um peste. Aliás, ele realmente transmitia um vírus mortal e conhecia como reclamão. Nunca gostava de nada, nada dava certo no torno dele. Tudo estava errado. E ele nunca perdia a oportunidade de criticar as pessoas. Não que ele fizesse nada a respeito disso, apenas apontava todos os defeitos caso os demais não tivessem reparado. A versão feminina é igualmente difícil. Ao longo dos anos, vi muitas mulheres caírem nessa armadilha à medida que vão se sentindo desiludida com a vida. Em alguns casos, a oportunidade de crescer e se sentir realizada já havia passado. Elas nunca trabalham fora de casa ou tiveram um emprego de que não gostavam para precisar de dinheiro. Quando os filhos crescem, seu papel começa a mudar e elas não podem mais usar as tarefas e responsabilidades maternas como justificativa. Desiludindo-se cada vez mais com a própria vida, vêm todas as outras mulheres realizando, concretizando sonhos e planos, o que só aumenta o ressentimento. Com o tempo vem a amargura, que distorce ainda mais a expectativa cotidiana. Elas se tornam reclamonas crônicas, não conseguem perceber o sentido de sua vida, o que afeta todos os seus relacionamentos. Certo dia descobrem que se tornaram críticas catatônicas. Elas acreditam que sua vida não tem sentido e que não são capazes de mudar.
Mas tudo isso não começou nesse dia. Foi acontecendo com o tempo e quando caíram em si, sua infelicidade não havia transformado em uma pessoa que afastasse os demais, o que não é algo bom de acontecer 20 anos depois. Confesso minha franqueza humana. Sou igual à maioria das pessoas. Quando há gente assim por perto, por isso prefiro manter distância. São tão negativas e difíceis de que magoam com os outros. Em especial, tratam mal as crianças, o que é nada bonito de se ver. E se tentarmos interferir, geralmente acabamos afogados em sua fonte inesgotável de problemas. Ações. Em primeiro lugar, se você for assim, precisa mudar. Pense no reclamão crônico sobre a qual falei. Ele tinha uma família ótima, mas não sabia reclamar, só sabia reclamar. Satisfazia-se monosprezando e rindo dos demais em função das fraquezas que imaginava que tinham. Você quer estar do lado de alguém assim, sendo incapaz de perceber o que os outros pensam de você e seu jeito de ser? Você realmente se sente feliz por ser assim? Em segundo lugar, é preciso se desculpar. Você magoou e decepcionou aqueles que estão à sua volta? Eu observei bem de perto o parente meu fazendo isso. Felizmente, ele acabou se dando conta da destruição que estava causando e decidiu mudar. Humildemente, procurou a esposa e lhe pediu perdão. Fez o mesmo com as filhas, pediu a elas que a desculpassem e choraram juntos. Então, pela primeira vez na vida, ele chorou. Chorou por toda a dor que havia causado a elas por tanto tempo que perdera quando podia ter levado uma vida mais significativa. Foi importante momento de cura e conexão. Mas o processo não parou aí. Ele se comprometeu a mudar e pediu ajuda. Eu orientei nesse processo e todos combinamos que, talvez, toda vez que ele caísse nos hábitos anteriores, a família o alertaria. E se ele começasse a reclamar de algo ou alguém, eles orariam para ele e diriam: Você acha isso bom? Era a deixa para ele mudar a atitude e as palavras. Nas primeiras semanas parecia um quadro de comédia. Ele ficou pasmo ao contratar quantas reclamava. Com o tempo, as frustrações se transformou em raiva, que a transformou em um firme propósito de ser um homem melhor. Levou 2 anos até alcançar o objetivo. O lado catatônico da equação impõe desafios ao processo de mudança. Em casa, o catatônico costuma dizer tudo o que devia fazer, mas ele próprio não faz nada. Está tão acostumada a ter um desempenho ruim que isso se torna uma rotina. Não ajuda a lavar a louça, não ajuda com os filhos, não ajuda nos projetos, simplesmente não ajuda em nada. Quando decide colaborar em algo, faz pela metade e ainda assim com atraso. Olha a sua volta, em vez de observar com todos os demais, poderíamos melhorar. Escolha algum que precise ser feito e faça você mesmo. Você se surpreenderá ao sentir a diferença. Se você for mulher, já tiver criado os filhos e agora tiver mais tempo livre, perceba o presente que ganhou e não deixe de aproveitá-lo. Não espere que alguém a chame. Pegue você mesma o telefone. Recentemente, uma senhora estava reclamando para mim sobre a solidão do seu tédio. Então, perguntei o que ela fazia para mudar essa situação. Ela logo respondeu: Ninguém tem tempo para me ajudar a mudar. Atitude errada. A vida é o que você deve tomar a iniciativa. Se precisa de ajuda para começar, dê alguns telefonemas até achar um lugar que aprecie seu talento. Acredite, há muitas coisas para fazer neste mundo. Escolha uma e você aprenderá a se realizar. Você pode fazer a diferença, porém, a primeira diferença que precisa fazer é em si mesmo. Isso é um ótimo ponto de partida e você nem precisa sair de casa para dar início a esse projeto.